A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está acompanhando conosco através das redes sociais, todo domingo de manhã, as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando sobre a lição de número 10, 9 de junho de 2024, sob o tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Antes de iniciarmos, quero fazer uma oração juntamente com você para o Senhor nos abençoar. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, te damos graças por aqui estarmos uma vez mais reunidos em teu nome para aprendermos acerca da tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos ajude no estudo, Senhor, deste dia, desta manhã, para que possamos entendê-lo bem, guardá-lo em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Ajuda-nos nesse processo de santificação, sem o qual não veremos o Senhor. Sem a qual, ajuda-nos, Senhor, para que possamos te buscar a cada dia, na beleza da tua santidade. Oramos e te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos, então, iniciando o nosso estudo. Aqui, diante de nós, um tema bastante envolvente, que fala sobre consciência, desenvolvendo então uma consciência de santidade. Vamos lá para o texto áureo e depois dando sequência. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Muito bem. A leitura bíblica em classe está registrada na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 até o verso 21. Estarei lendo-a. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, ou porquanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebesse de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Finalizamos aqui a leitura bíblica em classe e adentramos, então, especificamente no tema ou no desenvolvimento do tema de nosso estudo, desenvolvendo uma consciência de santidade. A santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Então, os objetivos desta lição, vou discorrer aqui sobre os 3 objetivos da lição, né? E daí já detalhamos a parte introdutória. Apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é descrever a abrangência dos estágios da santificação. São 3 estágios, né? Vamos falar sobre esse tríplice estágio da santificação. E o último item, o último objetivo, é distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos
inerentes à sua natureza. Então, como introdução, deixamos aqui um destaque que o cristão, o crente, a pessoa que busca o Senhor, deve estar consciente a respeito de viver uma vida de santidade, né? Não é uma mera opção, né? Mas se eu quero viver realmente segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa praticar a santidade, ou viver a santidade diariamente, né? Então a nossa palavra-chave é de fato santidade. E daí podemos aqui destacar bem o versículo 16 da primeira epístola de Pedro, que nós lemos aqui no capítulo 1. Porquanto escrito está, né? Pedro aqui, o apóstolo, está fazendo uma referência ao que Deus já tinha falado lá na antiga aliança, né? Ele dá um destaque aqui para o que está descrito realmente lá na carta, ou no livro, né, de Levítico, quando Deus faz essa descrição, ou essa exigência, ou essa determinação para o seu povo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, né? Então Deus está querendo dizer, desde a antiga aliança, sejam parecidos comigo, né? Sejam iguais a mim. Vocês vão chegar onde eu estou, e para chegarem onde eu estou, vocês precisam ser como eu sou. Se eu sou santo, vocês também precisam ser santos. Muito bem. Então, o primeiro tópico da lição, adentrando já nele aqui, falando sobre a perspectiva bíblica da santificação, nós temos aqui uma abrangência grande. E para a gente entender essa perspectiva, o que a Bíblia diz a respeito da santificação, né, vamos também discorrer um pouquinho aqui sobre a questão da consciência, baseado até no que o nosso comentarista, o pastor Osiel Gomes, né, ele nos traça aqui, ou ele nos direciona, né? Deus, através da sua grande misericórdia, através da sua grande graça, ele deixa de forma bem claro para nós, para que chegarmos neste ponto que ele quer, que é o versículo 15 e o versículo 16, né? Nós temos que ser como ele é, nós temos que ser santos. Então a proposta de Deus é que nós vivamos, né? É desenvolver em nós essa vida de santidade, a santificação, né? É um processo, essa questão da consciência, é um processo, precisa ser visto, né, como um processo crescente e espiritual, não estagnado, mas crescente, né? Temos que ter isso em nossa mente. É um processo crescente, espiritual crescente, não estagnado, mais uma vez repito, que nos conduz no dia a dia da nossa caminhada a viver de uma maneira madura e santa, né? Ou seja, a praticar realmente a santificação no dia a dia, né? E isso vai resultar em algo. E qual é o resultado? Sermos mais parecidos com Jesus, né? É esse o grande resultado. É isso que Deus realmente quer de cada um de nós. Nós sermos parecidos com Jesus. Do jeito que Jesus foi, nós também assim o sermos, né? Conforme está lá em Romanos, Paulo escreve a esse respeito, né? Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja, o filho seja, o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então, da mesma forma que o primogênito foi, de que o primogênito viveu, Deus quer também que vivamos. Deus quer também que cheguemos aonde Jesus chegou, né? E para que isso aconteça, para que a nossa consciência tenha realmente esse desenvolvimento de santidade ou de santificação, primeiro tem que ter arrependimento e confissão.
com sinceridade. Eu venho, me arrependo de meus pecados, confesso os meus pecados com toda a sinceridade de meu coração. Aí, a partir deste momento, começa esse processo de santificação. Por isso, o cristão, a partir do momento que a pessoa faz isso, busca Jesus, está na presença de Jesus, ele tem que cada vez mais se afastar do pecado e se aproximar de Deus, né? Deus está num extremo, o pecado está em outro. Nós estamos aí entre um e outro, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, automaticamente, mais nos afastamos do pecado. Quanto mais nos aproximamos do pecado, mais nos afastamos de Deus, né? Deus e pecado não se coadunam, né? Não conseguem viver junto, não, né? E sem conhecer a palavra de Deus, isso é impossível acontecer. Por quê? É nela que cuidamos ter, é a partir dela que cuidamos ter a vida eterna, né? É ela que descreve de Jesus, é a palavra, né? Ela é a base, a palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós realmente compreendemos aquilo que Deus quer de fato para a nossa vida, né? E como a nos envolver cada vez mais com Ele, né? Através da palavra nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, né? Do jeito que aconteceu com Jesus. Jesus ia crescendo na graça, no conhecimento, em estatura diante de Deus e dos homens, e Deus quer assim que sejamos dessa forma também, né? Então, a consciência da santificação, ela é desenvolvida, né, na nossa vida através de uma ação espiritual, não é algo natural. Nós, por nosso próprio mérito, por nossa própria força, por nosso próprio instinto humano, nós não conseguimos chegar a esse ponto de forma alguma. Isso é levado, ou nós somos conduzidos a esse desenvolvimento através de uma ação espiritual. E quem que faz isso em nós? É o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que Jesus disse para os discípulos: não vos deixarei sozinhos, né? Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E através do Espírito Santo é que nós conseguimos ter esse viver perseverante na fé. É que nós conseguimos lutar e vencer, não oscilar, não desfalecer em nossos ânimos, né? Enfrentando aí problemas, desafios que a vida nos propõe, e também enfrentando os desejos carnais que querem e lutam a todo momento porque conosco, né, contra nós, porque nós estamos na carne, nós não estamos plenamente no espírito, nós estamos vivendo aqui na carne. Enquanto estamos aqui, estamos nesta luta cotidiana, né? E vamos seguindo nesta jornada até o fim, até chegarmos diante de Deus, quando estaremos já maduros, né, lapidados, num futuro que não sabemos quando, né? O Senhor o sabe, porque é Ele que determina todas as coisas, né? Aí lembro do Salmo 90, lá no verso 12, quando o salmista Davi diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, né? Então, nesta caminhada diária, nós pedindo para o Senhor nos ensinar a cada dia, através do Espírito Santo que está conosco, Ele vai nos ensinando, nos lapidando, nos moldando, e aí a gente vai cada dia mais se tornando parecido com Jesus, até chegarmos à estatura da perfeição, né? A estatura de varão perfeito, que é o que Deus realmente quer para nós. E aí, adentrando especificamente na perspectiva bíblica, vamos aqui procurar desenvolver o que tanto a Bíblia fala a respeito, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento e na palavra de forma geral, né? No Antigo Testamento, então, nós vemos que a palavra de Deus já exigia, né, a santificação da parte do povo chamado por Deus, né, do povo hebreu. E então essa palavra santificação, nos seus vários significados, nas suas várias vertentes, ela traz um tema assim, ou ela traz aqui para a nossa língua português, né, o sentido de sacralidade. Santidade, então, é sacralidade, aquilo que é posto à parte, e na sua totalidade ela aparece aí 469 vezes mencionada
lá no Antigo Pacto, né? Ela vem de uma palavra hebraica, né? Uma palavra hebraica, Kodesh, né? Um substantivo masculino, e se refere a Deus, aos lugares, a coisas, né? Algo que é separado, algo que é posto à parte, algo que é não comum, né? Algo que é, digamos assim, especial. Ela vem também de uma raiz verbal, Kadash, né, que traz a ideia de consagrado, santificado, preparado, dedicado, ou seja, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado, né? Então, vemos essa menção no Antigo Testamento várias vezes, em Êxodo, em Números, em Gênesis, né? Por outros versos tantos, em Levítico, né? Quando Deus dá as determinações ali para Moisés, né? Nós estaremos discorrendo também sobre esse item, né? Lá em Levítico 20, Deus deixa de forma bem clara para o seu povo o que Ele quer do seu povo, né? Que o seu povo seja realmente separado para fazer a sua obra, né? Lá no item, no terceiro item, nós ainda vamos adentrar especificamente em Levítico 19, Deus dando realmente a determinação de maneira assim bem enfática, né? Mas no capítulo 20, Deus discorre ali sobre esse viver em santidade, viver separado, né? Conforme os seus mandamentos. Quando Deus determina ou entrega para Moisés os seus mandamentos, né? Então essa santificação, né? Essa separação, Deus já queria lá desde o Antigo Pacto. Vocês vão viver para mim, vocês vão viver segundo o meu projeto, vocês vão ser referência para outros povos, porque o homem todo, já naquele momento, está se distanciando de Deus. Aliás, já há um tempo antes, né? um tempo anterior, já na época de Abraão, ou um pouco mais atrás, na época de Noé, quando Deus resolve destruir tudo, né? O homem já chegou a um ponto de separação total de Deus e imersão no pecado de uma forma assim, tão veemente, tão sem temor, que Deus chega ao ponto de dizer: vou aniquilar, vou acabar com o homem que criei, né? Aí Deus vê Noé, e Deus faz um pacto com Noé. Depois passa-se o tempo, Deus vê Abraão, né? E aí Deus olha para Abraão, o amigo de Deus, né? E Deus estabelece com ele um novo pacto. Nesse pacto que Deus estabelece com ele, Deus deixa de forma ali bem claro que vou aqui fundar através de você uma nação, Abraão, e as outras nações do mundo olharão para vocês como se olha para um espelho que está refletindo, e vocês vão refletir a minha glória, né? Vou estabelecer esse pacto com vocês. Por isso que daí, passado mais um tempo, lá em Moisés, Deus estabelece os 10 mandamentos de forma escrita, né? Através das tábuas da lei, e quando Moisés repassa isso ao povo, o povo está sendo orientado. Vão viver aqui desta forma, para que outras nações vejam que o Senhor é conosco e também venham a servir e também venham a buscar a Deus. E venham também ter uma vida de santidade, né? Venham ser um povo especial, zeloso de boas obras, né? Deus já queria isso lá desde o início, né? Aliás, Deus fez Adão muito perfeito, né? Lá no Jardim do Éden. Deus fez como ele é, e o pecado degradou o homem, né? O pecado trouxe tantas consequências difíceis, né, para o ser humano, que refletiu em toda a natureza, né? Então, santidade, santificação é totalmente separado de pecado, né? É antagônico a pecado, e essa palavra, né? Essa forma de viver é inerente ao próprio Deus, né? Então Deus exige. Se ele é assim, ele pode exigir de forma muito clara, né? Deus falava de coisas santas para Moisés, para o povo, ali no tabernáculo, tudo tinha que ser santificado ao Senhor, tudo com muito cuidado, com muito temor, com muito
zelo, né? Porque Deus exigia dessa forma, porque ele realmente era. Então Deus quer que Israel seja uma nação inteiramente consagrada, santificada, separada para ele, né? Agora vemos aqui no próximo passo, que é a santificação no Novo Testamento. Como que vem a santificação no Novo Testamento? Agora o Novo Testamento já é escrito em grego, né? Já tem uma outra palavra que menciona, que designa a santificação, hagiadzo, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, de purificação, de consagração, de veneração, né? E de ser santo realmente, né? E aqui, né, no Novo Testamento, nós temos esta palavra, né, a santificação, como resultado da graça de Deus, através do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz, né? Começando pelo arrependimento e pela confissão, que mencionei logo no início, né? Jesus vem, estabelece uma nova aliança, um novo pacto, né? E agora, dos dois povos, Paulo diz lá em Efésios 2, ele faz apenas um, e a salvação vem pela graça, né? Dos dois povos, ali tínhamos judeus que estavam seguindo os mandamentos de Deus, e os demais, os gentios ou pagãos, né, que não seguiam os mandamentos do Senhor Deus, né? Não seguiam os mandamentos do Pai. Sendo assim, Jesus vem para estabelecer, através da graça, através do seu sacrifício, um novo pacto e fazer dos dois um só povo, né? Basta realmente arrepender-se e confessar os seus pecados. É o que Pedro faz naquela primeira pregação que ele traz ali e ganha quase 5.000 almas, né? Arrependei-vos e creiam no Senhor Jesus, confessem os vossos pecados, né? O povo diante do batismo com o Espírito Santo, aquela evidência de falar em línguas de fogo sobre a cabeça dos irmãos, né? Todos os que estão ali ouvindo e vendo ficam maravilhados e colocam em seus corações que devem tomar uma atitude diferente, né? E aí realmente se entregam a Jesus, confessam os seus pecados ali e se arrependem, né? Então o arrependimento e a confissão, de fato, é o que traz de forma bem clara o novo pacto para nós, ou o Novo Testamento, né? Então a santificação pode ser alcançada, né, e ela é operada na vida do cristão através da presença do Espírito Santo, né? É um resultado da graça realmente, né? A partir de então, essa transformação espiritual começa lá de dentro, lá do coração, né? E daí vai se exteriorizando. E o cristão vai passando a cada dia, a pessoa passa a cada dia a viver uma vida diferente, né? Que não pode contaminar a sua vida. Seu propósito agora é realmente agradar a Deus, né? Conforme está lá em 1 Pedro, o verso 1, verso 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Então, vivendo em santidade, praticando a santidade, através de ações, de gestos, de atos, no seu dia a dia, o cristão vai se colocando na posição que Deus realmente quer, né? Porque Deus quer que ele seja santo em toda maneira de viver. Não é em partes, é em toda, né? Quando dizemos toda, basta estar vivo, né? Todas as nossas ações e omissões também, né? Em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. E aí Paulo vem e fala que a vontade de Deus para nós é realmente a santificação, né? Muito bem. Então, a palavra de Deus, de uma forma geral, coloca essa necessidade para nós, né? Exige isso de nós, né? É exigido em todas as áreas da nossa vida. E isso, já disse também, repito, nós não conseguimos por nosso próprio mérito. É pelo poder do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, não estaríamos aqui, né? Não poderíamos estar
diante do santo, diante do sagrado, falando realmente do amor de Deus, falando realmente da palavra de Deus e procurando a cada dia viver nesta vida de santificação, se esforçando, né? Porque é com luta, é com esforço, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não. É com luta, é com esforço, é com empenho que nós vamos alcançar o céu. O céu é a tomada força, né? Nos diz a palavra de Deus. Então, realmente, na luta diária, né? Santidade em todas as áreas da nossa vida. O crente precisa ter esse compromisso de buscar um estilo de vida santo, né? Um estilo santo de vida, pois sem esse estilo, sem essa santidade, sem essa santificação, o texto áureo já deixa bem claro para nós, que é o que está em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não tem como, né? Então, vemos que Deus exige, Deus coloca através da sua palavra e nós vivendo assim seremos bem-aventurados. Aí a síntese do tópico nos diz que a palavra de Deus aponta o estilo de vida santa sem o qual não podemos realmente agradar a Deus. Então a palavra, né, está aqui todo momento quando a gente lê do Gênesis ao Apocalipse, apontando Cristo para nós, apontando Cristo para nós, né? E neste apontamento de Cristo para nós, realmente a palavra nos mostra que devemos viver como Cristo viveu, né? Ele é o primogênito de muitos, não é assim? Nós já lemos aqui, primogênito de muitos. Muito bem. O segundo tópico fala sobre a santificação e seus estágios. Vamos ver agora quais são os estágios da santificação, sendo a santidade ou a santificação, né, um atributo de Deus, associado a Deus, tudo que é voltado para Deus, né? Deus Pai é santo, Deus Filho é santo, o Espírito, o próprio nome já diz, santo, Espírito Santo, né? O nome de Deus é santo, os caminhos de Deus são santos, a palavra de Deus é santa, o braço de Deus é santo, né? Todas essas menções que estamos fazendo aqui tem referência bíblica, né? Quando dizemos que o braço de Deus é santo, basta ler Salmos 98. Quando dizemos que os caminhos de Deus é santo, Salmos 77, 13. Quando dizemos que a palavra de Deus é santa, Salmo 105, 42, né? Então, o trono de Deus é santo também, né? Os anjos que o cercam são santos, né? Salmos 89, 5. Deus deve ser tratado como santo, honrado, adorado e temido, né? O temor realmente, princípio da sabedoria, deve estar em prática a cada dia na nossa vida, porque servimos a esse Deus santo, tremendo e poderoso. A santificação, vamos ver então quais são os 3 estágios aqui da santificação. Vamos lá. A realidade da santificação, o primeiro item. Depois, especificamente, os 3 estágios da santificação. E por último, qual é o alvo? Onde que a santificação quer chegar? Ou onde ela nos leva, né? Ou onde ela chega de fato, né? Onde ela nos leva. A realidade da santificação. Quando falamos em realidade, né, falamos aqui de um ato, né, especificamente um processo pelo qual o homem passa para se tornar santo, né? É um ato de separação do mundo que nos leva a ser semelhantes a Jesus. Uma prática, né, precisa ser posto em prática para que a santificação de fato aconteça, ou seja real, ela precisa ser posta em prática. Senão não tem como ficar só de conversa, né? A santificação não é só de conversa. A santificação, ela ocorre através de atos, né, de obras, né? Então, é um ato de separação, já começa por aí.
O processo dela tem um propósito: levar o homem, né, a se tornar semelhante a Jesus, que já lemos lá em Romanos 8 e 9, sendo ele o primogênito. A santificação busca a cada dia aperfeiçoar a pessoa, o crente, para ele viver segundo a imagem de Cristo, para que Cristo reflita plenamente em sua vida, né? A santificação, então, é um processo que abrange esses 3 estágios. Quais são os 3 estágios? Vamos lá para o próximo item. Olha lá, temos aqui descrito os 3 estágios: novo nascimento, despojo do velho homem e a glorificação. Então, temos aqui esses 3 estágios pelos quais passamos, né? O novo nascimento é realmente naquele momento que a pessoa se arrepende e confessa os seus pecados, né? É uma posição que ela tem que tomar, uma decisão que ela tem que tomar, né, para realmente adotar essa posição de iniciante no processo de santificação, tá? Primeiro passo: arrepender-se e confessar, né? Demonstrar que realmente precisa de Jesus para viver uma nova vida com Deus. Por nossos próprios méritos e esforços, volto a repetir, nós não conseguimos, mas através da ação do Espírito Santo em nós, conseguimos sim, né? Aí nesse momento, quando o pecador se arrepende e confessa, o Espírito Santo passa a habitar nele. O Espírito Santo vem, né, e faz ali morada na vida dele. E a partir daí começa o segundo estágio da santificação. Esse estágio é progressivo, né? O homem vai se dispondo do velho homem. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? E ele vai se revestindo do novo homem até chegar à estatura da perfeição, até chegar à imagem perfeita de Cristo, né? Esse último estágio, depois dessa segunda etapa, né, que é o da glorificação, alcançaremos somente quando recebermos um corpo ressurreto. Por isso que escrevemos aí, após a ressurreição, né? Ou seja, depois da nossa partida daqui desta vida. Então, o maior estágio é realmente esse segundo aí, despojar do velho homem. Vamos a cada dia despojando do velho homem e nos revestindo do novo homem. Neste processo, é no meio do caminho, né? Por isso que aí me lembra aqui da palavra lá do Antigo Testamento, né? Senhor, né, abençoa a tua obra no meio dos anos, notifica, né? O maior estágio aí para nós, enquanto temos assim consciência de vida nessa terra, é realmente esse despojar do velho homem e se revestir do novo. O novo nascimento é um estágio rápido, depois vem esse intermediário, que é bem abrangente, e daí o terceiro, que é da glorificação, que vamos para a sepultura, dormimos no Senhor e vamos esperar, né, o nosso corpo ser ressuscitado, né? Quando aí acontecerá a maior esperança nossa. Aí o apóstolo Paulo vem e nos diz: se esperarmos de Cristo só nessa vida, né, só nesse segundo estágio aí, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós morreremos com a esperança da ressurreição, né, e ressuscitaremos quando o Senhor voltar. Aí receberemos um corpo ressurreto e seremos como Jesus é, né? Aí, através dessa última etapa, seremos como Jesus é. E neste fato de ser como Jesus é, chegaremos à perfeição, né? A perfeição. Repetindo novamente o versículo do texto áureo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Processo intermediário, né? Seguir a paz e a santificação, e sem a santificação a gente não consegue ver o Senhor. Muito bem. Filipenses ainda no capítulo 3,
versículo 14, quando fala sobre a última etapa agora, né? Ou melhor, o alvo da santificação, para nós passarmos por esses 3 estágios, né? Tem um objetivo isso. Qual é o objetivo? Qual é o alvo? O que a santificação quer realmente atingir? Diz-nos o tópico 3. O estudo dos 3 estágios, através do estudo dos 3 estágios, né, que acabamos de mencionar, percebemos que o objetivo, o alvo, o propósito da santificação é tornar a pessoa ou o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. É ser parecido com Deus, ser parecido com Jesus, né? Aí o apóstolo Paulo escreve, lá em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É prosseguir, né? É caminhar, estou caminhando para o alvo. Eu quero atingir esse alvo, atingir esse âmago, né? E aí sim cumprir a boa vontade de Deus para a nossa vida, né? Que é realmente trazê-lo de volta para si. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos venham à salvação, porque o Senhor quer que todos nós cheguemos lá na glória, né? Nós saímos de Deus e precisamos voltar um dia para Deus. Enquanto estamos aqui, tem o processo da santificação para nos tornar mais parecido com o Senhor nosso Deus novamente, porque o pecado corrompeu o ser humano, né? A santificação, então, como síntese desse segundo tópico, a santificação trata-se de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo, né? Então, através deste ato, deste estado, deste processo, o pecador se torna santo, porque ele, de fato, por si mesmo, não o é. Glória a Jesus. Graças a Deus que nós temos este recurso glorioso, né? Nós temos a quem recorrer. Nós temos Jesus, que deixou o seu estado de glória, veio aqui, se colocou nessa condição de homem, né? Para nos resgatar e nos reconciliar novamente com Deus. E nesta reconciliação com Deus, Jesus faz um sacrifício tremendo, né? Graças a Deus por este sacrifício de Jesus. O último tópico, terceiro tópico, fala sobre o julgamento do Deus Santo. Que julgamento é este? Vamos falar então sobre Deus como o autor do julgamento, né? Ninguém se iguala a Deus, né? Ninguém se iguala. Deus é santo e é justo, né? Por ele ser santo e por ele ser justo, ele tem condição de fazer julgamento, né? E nesse julgamento nós vemos a santidade e a justiça, aquilo que é de fato, aquilo que é reto de fato, né? Por ser santo, entendemos que Deus possui santidade. E nesta palavra justo, por Deus ser justo, aprendemos que Deus é certo, legítimo, né? Deus é equilibrado, né? A palavra de Deus ela é categórica em dizer que Deus é santo e justo. Isso é natureza de Deus, né? Por ser Deus santo e justo, Ele pune, né? Para que nós sejamos como Ele é, né? Deus pune o pecador e abençoa aquele que procura caminhar nos caminhos da santidade. Olha que tremendo. Deus trazendo-nos de volta para Ele, para não nos perder para o pecado, para o inimigo, para o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, né? Por isso Deus julgará a todos, né? Paulo até fala lá em Romanos 2,6 que Deus dará uma retribuição a cada um
segundo as suas obras, segundo o que cada um fez nesse processo de santificação aqui no mundo. Agora aqui estamos falando daquele que realmente se arrependeu e está realmente buscando ao Senhor, né? Por isso, a retribuição para as obras, né? Haverá um julgamento para os santos e também para os pecadores. Deus fará 2 grandes julgamentos, né? Os cristãos serão avaliados e julgados no tribunal de Cristo, né? E os pecadores diante do grande trono branco lá no final, no juízo final, né? Está lá em Daniel 12:2, Apocalipse 20, versos 11 e 12. Esse Deus santo e justo oferece hoje oportunidade para os homens para se arrepender e para não sofrerem a condenação do juízo final, revelando assim o seu grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu Jesus, seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O julgamento de Deus acontecerá de 2 formas muito profundas, né? Lá no tribunal de Cristo, para a igreja, e no juízo final para toda a humanidade, né? Para todos aqueles que não conseguiram passar ali pelo tribunal de Cristo. Vamos nos esforçar a cada dia nesse processo de santificação para sermos arrebatados com Jesus e no tribunal de Cristo já recebermos a nossa recompensa, né? Dada a cada um segundo as suas obras, né? Para escaparmos lá do juízo final, né? Aí estaremos juntamente com Cristo, escaparemos daí do juízo final. Então é hoje a oportunidade, é hoje o momento, não é amanhã, não é depois, é agora, enquanto você tem vida, enquanto nós temos vida, enquanto estamos respirando esse fôlego de vida, temos esta condição de nos arrepender, confessar os nossos pecados e recebermos o Espírito Santo e aí iniciarmos o processo de santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, não tem outro meio, não tem outra forma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém, não tem como chegar a Deus. Nesse Deus santo, tremendo e poderoso. Então, quando falamos que Deus é santo, dizemos claramente que a Bíblia diz claramente que ninguém se iguala a Deus, né? Mas nós fomos chamados para ser santos, porque Ele é santo. Deus quer que a gente chegue nesse patamar. Deus quer que de fato a gente chegue neste ponto. Deus quer que realmente a gente alcance. Isso Deus queria já desde o princípio. Olha lá em Levítico 19, o que Deus disse. Falou mais o Senhor Deus a Moisés, dizendo: fala para toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Então, volto a repetir aqui, Deus exige a santidade do seu povo porque Ele o é, né? E Deus sendo, Ele quer que a gente chegue também nesse mesmo patamar. E se nós procurarmos a cada dia olhar para a palavra de Deus, entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós estaremos caminhando no processo de santificação. E caminhando no processo de santificação, nós chegaremos ao patamar que Deus quer que a gente chegue, né? Em santidade, ninguém pode se igualar a Deus, né? Ele é parâmetro para uma vida de santidade. Deus é parâmetro. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados também a sermos santos em nossa jornada e em toda a nossa maneira de viver, né? 1 Pedro 1,15. Em toda vossa maneira de viver. Glória a Jesus. A santidade exigida a todos os crentes, diz-nos o segundo tópico. A santidade exigida a todos os crentes. Tomamos como referência aqui Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como membros do corpo de Cristo, nós somos exortados e convocados a andar em santidade. Nós somos membros do corpo de Cristo, não tem como
a cabeça do corpo ser santa e o corpo não ser. E Cristo é o cabeça da igreja. Se somos membros do seu corpo, temos que ser santo, né? A santidade precisa ser realmente praticada no dia a dia da nossa vida. A igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. E como membros, né, do corpo de Cristo nesse mundo, comprados com seu sangue, somos aí, então, exortados a andarmos desta forma, né, em santidade. Também, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, João descreve assim para nós: aquele que diz que está nele, em Jesus, dever andar como ele andou. Então, olha a referência. Jesus é a nossa referência. E João deixa de forma bem clara aqui para nós, né? Deve andar como ele andou. Andar em santidade, em verdadeira santidade, né? E vamos aqui no último tópico, no último item, a santidade e a justiça de Deus. Quando falamos de santidade e de justiça, né, nós tomamos aqui como referência o que João escreve, né, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha lá, a santidade e a justiça de Deus é como a luz, né? E onde chega a luz, né, não há treva nenhuma. E mais rápido que a luz é só a treva fugindo da luz, né? Bastou acender a luz, as trevas desaparecem. E Deus é luz. Então, como Deus é luz e nele não há treva nenhuma, então vemos aqui claramente: Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, né? Deus é imparcial. Olha lá, vários atributos aí. Por isso, não deixará o homem impune por sua rebelião. Deus não tolera o mal e em Deus não há treva nenhuma. Vemos então claramente o que a santidade, vemos aí claramente que a santidade e a justiça são inerentes a esse Deus tão tremendo, tão poderoso. Essa virtude, né, aponta para a essência de Deus. Deus é puro, né? Em tudo Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro em tudo, em todas as suas ações, em todas as suas, em todos os seus feitos. Jamais ele deixará o homem impune, porque ele quer que o homem realmente seja parecido com ele. E se Deus quer que o homem seja parecido com ele, ele já sabe o caminho, né? Ele já sabe como fazer. E nós estamos aprendendo, nós estamos nesse processo de aprendizado. E neste processo de aprendizado, nós vamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas ciladas do diabo, assentou-se à destra de Deus e intercede por nós, né? Aí Paulo resume desta forma: Jesus chegou lá, Jesus ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados com ele, mas para isso precisamos viver como ele viveu, andar como ele andou, ser como ele foi. Irmã Elianai, não é fácil, não é, por isso que é uma luta, mas nós conseguimos. Jesus disse, né, Jesus deixa bem claro: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. E nós estamos caminhando nesse mesmo propósito, para alcançar esse mesmo alvo, para chegar neste mesmo fim. E Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também com ele. E Jesus chegou ao trono, à destra de Deus, e nós chegaremos lá também, quando alcançaremos aí a incorruptível coroa de glória, que está preparada para quem for fiel, desde a fundação do mundo, né? Que Deus tremendo é esse, né? O pecado quer corromper, vem para corromper o homem, através de Satanás e seus ardis, mas Deus, através do seu riquíssimo amor, através da sua grande misericórdia, né, ele nos traz de volta
nos tira do pecado, nos tira da garra do inimigo e nos aponta, né, através do exemplo de Jesus. Né? Basta andar como ele andou, basta ser como ele foi, basta fazer o que ele fez e vocês chegarão aqui. Glória a Jesus. Falar de justiça é falar de retidão, de equidade, imparcialidade, padrão de santidade, né? É isso que Deus é realmente. Então Deus não tolera de forma alguma o mal, e por ele não tolerar o mal, ele quer que a gente realmente busque a perfeição. Né? Enquanto estamos aqui, nesta vida, nós não seremos perfeitos, estaremos buscando-a. Né? Buscando-a. E ao homem compete morrer uma só vez. Né? Então, algumas religiões até partem desse princípio, na próxima vida, reencarnação, você, né, vai ser melhor do que foi agora. Não, ao homem compete morrer uma só vez, vendo depois disso o juízo. Né? Isso é palavra do Senhor mesmo para nós. Né? Nicodemos aparece para Jesus e conversa com Jesus: como eu, sendo velho, posso entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus deixa bem claro: aquele que não nascer, né, da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar, né, no reino de Deus. Então, aquele que não nascer de novo, né, não pode ver. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Nascer de novo. Como que eu nasço de novo? Né? Voltando um pouquinho agora. A partir do momento do arrependimento, da confissão, o Espírito Santo vem, faz de você uma nova criatura. Você está nascendo de novo. Né? E nesse novo nascimento, você já começa a ver o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí você já tem a oportunidade de começar a ver o Senhor. E aí depois, né, vem os próximos processos. Aí você vai adentrar no reino. O reino adentra. E essa conexão maravilhosa entre nós e Deus, e entre Deus e nós. Glória a Jesus. Partindo então para, antes da conclusão, a síntese desse último tópico: nenhum ser humano fica impune diante da santidade e da justiça de Deus. E aqui, indo então para a conclusão, devemos sempre progredir em santidade, a partir do momento que iniciamos a nossa vida cristã. Né? E vamos progredindo, melhorando, cada dia melhorando, até o final da jornada, até nós chegarmos a esse alvo, né, final, que é realmente daí a conclusão da nossa jornada. Né? E a conclusão da nossa jornada, a gente pode tomar como referência o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, dos versículos 22 até o 30. Eu quero ler aqui, porque essa orientação, essa regra de Paulo é tremenda. Né? Paulo diz assim: quanto ao trato passado, vocês se despojaram do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora vocês se renovam no espírito e no vosso sentido, no vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e em santidade. Ainda ele diz assim, como exemplo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tem necessidade. Olha que profundidade aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia, mas saia da vossa boca só a palavra boa, que promova edificação, para que dê graça para aqueles que estão ouvindo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque vocês já estão selados nele para o dia da redenção. Né? Para realmente quando vocês atingirem o alvo, para nós realmente quando atingirmos o alvo. Então, nesta jornada, nós precisamos ir desenvolvendo esta consciência de santidade de Deus, para que isso se tome como um padrão de vida, ou isso se torne, seja tomado como um padrão perfeito de vida, para nós caminharmos segundo
a vontade do Senhor, né? E aí nós vamos então progredindo, pois santidade e justiça são atributos de Deus e eles não se contradizem, um é alinhado ao outro. Então precisamos ser santos, justos, sermos mais parecidos com Jesus a cada dia, né, para chegarmos realmente ali onde o Senhor quer que nós cheguemos. Então, repetindo a conclusão, devemos sempre progredir em santidade, desde o momento que iniciamos a nossa vida cristã até o final da nossa jornada, né? Repetindo um pouquinho o Antigo Testamento, lá em Levítico 20, agora no Novo Testamento, Hebreus 12, nós somos advertidos a todo tempo. Vivam em santidade, fujam do pecado, consagrem suas vidas a Deus. E isto é possível, é difícil, mas é possível, pela capacitação que o Espírito Santo nos dá. E o Espírito Santo está conosco, porque foi promessa de Jesus. E promessa de Jesus é promessa e se cumpre, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o Espírito Santo conosco, dando-nos conforto, nos ajudando nesta caminhada e neste processo, né? Nesta caminhada, nesse desenvolvimento de consciência de santidade. O Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos aperfeiçoando, vai nos abençoando e vai nos preparando a cada dia mais para nós atingirmos o alvo, que é morar com Deus, morar com o Senhor. Deus abençoe em Cristo a todos que estão conosco até este momento. A você que compartilhou o vídeo, compartilhe com você que assistiu o vídeo, compartilhe com outras pessoas. E hoje à noite, culto da família, na nossa igreja sede e em todas as nossas congregações, a partir das 18h30. Você é nosso convidado. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Quero orar agora com você para dar o encerramento final. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças neste momento, por esse pequeno momento que aqui passamos, Senhor. Te damos graças porque o Senhor é bom e o Senhor projetou para nós um escape. E o Senhor nos deu Jesus com um amor tão grande. Nos deu Jesus para sacrificar-se em nosso lugar e para nos deixar o exemplo, para ser o primogênito, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, nos ajude para que possamos também caminhar como Ele caminhou, ser como Ele foi, para que possamos um dia chegar à perfeição, para o alvo, Senhor, para o alvo da nossa caminhada, voltarmos para o Senhor. Ah, meu Deus, e enquanto estamos aqui caminhando, sermos bênçãos para outras vidas, para outras famílias, para outras pessoas. Pedimos e já te damos graças. Abençoe a todos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.